com tudo que foi dito. A inteligência artificial consiste num conjunto de algoritmos que programados buscam emular a capacidade humana na realização de tarefas. Essa capacidade normalmente ela costuma ser feita de uma maneira muito mais rápida e de uma qualidade infinitamente maior. A inteligência artificial iniciou-se primeiramente durante o início da década de 50 com o físico cientista da computação Alan Turing. Posteriormente, em 56, foi feita uma conferência em Dartmouth, onde foi intitulado pela primeira vez o que seria uma inteligência artificial, e foi dada essa definição. Ainda hoje não existe uma definição correta do que seria a inteligência artificial, porque varia de cada interpretação. Atualmente, a inteligência artificial é utilizada nos diversos meios da sociedade, no direito, na medicina, na engenharia, nos meios de locomoção. Em específico, nos meios de locomoção, tratamos atualmente dos veículos autônomos, que já encontram-se transitando em algumas cidades em países mais desenvolvidos e que já são importados para o Brasil e que já aconteceram alguns acidentes fatais, onde algumas vítimas vieram a óbito. E desta maneira, o Parlamento Europeu buscou regulamentar a inteligência artificial, abrindo pesquisas e injetando quantidades bilionárias de dólares para entender como é que seria o impacto da inteligência artificial e sugeriram até a criação de uma personalidade eletrônica. Mas, para tanto, é necessário entender o que seria a personalidade. O que seria? A personalidade inicia-se entre Grécia e Roma, na Roma Antiga em específico, mais especificamente em Roma, onde um cidadão só teria direito à personalidade se reunisse três requisitos: o status libertatis, o status civitatis e o status família, ou seja, ser um cidadão livre, cidadão romano e ter uma família, excluindo nessa época as mulheres, os negros e prisioneiros de guerra. Com o passar dos séculos, esse entendimento acabou sendo alterado. Após a Segunda Guerra Mundial, houve um entendimento que a personalidade é intrínseca a todo ser humano. Está ligada diretamente ao fato de ser um ser humano. E desta maneira houve que abrangeu todas as pessoas. Do direito da personalidade decorre o direito da pessoa natural e o da pessoa jurídica. A pessoa natural consiste no ser humano propriamente, onde esse é capaz de ter direitos, adquirir direitos e ter obrigações. E a pessoa jurídica também. Aqui nas palavras da Maria Helena Diniz, ela define como uma unidade de pessoas que representam uma ordem jurídica capaz de contrair direitos e obrigações. Ora, se a personalidade jurídica, se a pessoa jurídica é capaz de contrair direitos e obrigações, a mesma pode ser responsável. E daí entramos no aspecto da responsabilidade criminal, onde a responsabilidade criminal da pessoa natural quando ela incorre em algum delito, em um fato típico, ilícito e culpável, e desta maneira processada e julgada e sentenciada, se for analisado que houve algum crime. Entretanto, a responsabilidade criminal da pessoa jurídica encontra-se uma certa divergência, porque alguns doutrinadores entendem que a pessoa jurídica não pode ser responsabilizada criminalmente. Outra parte da doutrina entende que isso sim é possível, visto a Constituição Federal assim o diz nos crimes ambientais. O grande dilema encontra-se na identificação dos agentes do delito, devido ao tamanho de uma empresa e os vários setores que assim a compõem. E partindo desse pressuposto, atualmente encontra-se em debate uma possível responsabilização da inteligência artificial. Como que já foi dito, a inteligência artificial é um sistema eletrônico que trabalha com inputs, com dados. Recebe uma informação, processa e executa. Uma gama imensa de informações que ela busca trabalhar em questão de segundos. A questão do veículo autônomo encontra-se em xeque, porque o veículo autônomo ele trabalha com sensores. E já aconteceu acidentes onde a pessoa, o veículo que estava transitando na via acabou
não identificando um ciclista e acabou atropelando e essa pessoa veio a óbito. E não foi o único caso exclusivo no mundo. A grande questão é a falta de legislação, a falta de estudo sobre o tema, visto que a inteligência artificial ela está transitando em nosso meio e já resulta em impactos sérios na nossa sociedade. A grande questão se encontra que não há uma resposta definida ou clara sobre como tratar ou como regulamentar a inteligência artificial. No Brasil, em específico, o Código de Trânsito Brasileiro identifica que o condutor é o responsável pelo veículo e, consequentemente, pelas ações. Desta maneira, como responsabilizar um veículo autônomo onde o condutor seria a inteligência artificial que estaria na condução do veículo? Nesse aspecto, ainda há um debate, porque não tem uma resposta, porque a dificuldade encontra-se aonde? Se responsabilizar o condutor, que em tese seria o motorista, mas ele não estaria na condução oficialmente, ele não estaria no volante, não estaria trocando marchas. Seria o programador que cometeu algum erro na hora de produzir a inteligência artificial ou seria a empresa? Essa questão encontra-se em debate no Parlamento Europeu, em Israel, nos Estados Unidos. E infelizmente infelizmente essa tecnologia vai chegar e já está. Ocorrem importações de veículos da Tesla, onde os mesmos têm a capacidade de ser autônomo e encontra nesse impasse. Porque porventura, no futuro, venha acontecer algum acidente, como vai ser o tratamento jurídico, como vai ser a legislação. Atualmente, temos o projeto de lei do deputado federal Léo Moraes, o projeto de lei 240 de 2020, que busca regular a inteligência artificial nos aspectos da ética, da moral e da própria produção. Como cientista da computação irá produzir uma inteligência artificial que futuramente não venha a causar um delito não, que não venha a causar um acidente que possa resultar numa morte de alguém, aonde a vítima ou a sociedade irá ficar sem resposta devido à falta de legislação. É claro que a lei e o ordenamento jurídico não acompanha a evolução da tecnologia. Ao passo que a tecnologia que evoluía 10 anos no passado, hoje evolui em 5, 4 anos em evoluções que o ordenamento jurídico, por sua natureza, não consegue acompanhar. Mas deve-se ter parâmetros básicos para que a produção da inteligência artificial seja feita e que a mesma não resulte em impactos que gerem prejuízos para a sociedade, ainda mais em foco o aspecto criminal, devido à sua tecnologia e às grandes questões que envolvem a sociedade. Eu acho que é isso, professor. Obrigado. Obrigado.
Não. Pretendo. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. É, cor branca. Sim, tem, tem essa possibilidade, só que acontece que já começa a entrar na área da ciência da computação. Porque o que ocorre? Tem o algoritmo que foi desenvolvido, tem o cientista da computação que desenvolveu o software, só que da mesma maneira, como esses algoritmos interpretam dados, se colocar duas inteligências artificiais caminhando juntos e cada uma receber um dado, cada uma vai atualizar. É como se fosse uma criança em desenvolvimento. Quanto mais informações, mais ela aprende com os erros e evolui. Acontece que estamos chegando no nível de algoritmo onde a capacidade ele consegue já evoluir automaticamente, chegando a um nível onde ele não precisa de tantos dados e informacionais. O que eu quero dizer? Estamos entrando num período com a internet 5G, com a possível 6G que a China já está desenvolvendo, aonde fica inviável responsabilizar o programador porque ele não tem o domínio total. Ele projeta o algoritmo para fazer isso, mas ele vai aprendendo. A título de exemplo, temos o algoritmo do Twitter, que há 2 anos atrás ele foi colocado para conversar, fazer publicações no Twitter, e ele aprendeu ofensas racistas e começou a propagar ofensas racistas, difamação e uma série de coisas. Ele não foi ensinado a fazer aquilo, mas ele aprendeu. De igual forma, também é muito difícil falar que na produção do algoritmo, o cientista de dados ou data science, ele vai colocar intrinsecamente alguma opinião, alguma ou expressão interna dele na produção do algoritmo. Então, é essa questão, é esse o dilema que precisa ser estudado mais, porque não há uma resposta muito objetiva, muito clara sobre essa questão, porque envolve um de conhecimento jurídico e o conhecimento da coisa, da ciência da computação, do algoritmo, o que seria uma inteligência artificial. É o que eu consegui buscar e o que eu consegui entender. Obrigado, professora. Esse trabalho
Foi difícil, foi difícil. Foi um trabalho, eu encontrei legislação em alemão, eu não sei falar alemão. Encontrei livros em hebraico do professor de Israel que trata do tema de direito criminal da inteligência artificial. E não consegui comprar o livro, porque estava em dólar, não tinha no Brasil. Então, assim, foi um trabalho que... Foi um trabalho, foi complexo, mas muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Eu agradeço imensamente aos senhores, a professora Fran, o professor Silvio, o professor Milanês, que durante esses 5 anos, cada um do seu aspecto, me deixa... Se eu conseguir ser um pouco de cada um, eu já estou muito feliz. Muito obrigado. Obrigado. Estão assistindo.